Meus queridos irmãos, uma boa noite. Boa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. A carta aos Hebreus, lá no capítulo 13, verso 15, o autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele vai dizer: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Por isso, meus irmãos, nessa noite, nós estamos aqui por causa e por meio de Jesus Cristo, oferecendo a Deus um sacrifício de louvor. E o que nós pedimos, meus irmãos, é que Deus receba esse nosso sacrifício de louvor e que ele suba ao trono de Deus como um aroma suave e agradável, porque nossos lábios se alegram em louvar ao nosso Deus, porque os nossos lábios sentem alegria em bendizer o nome do Senhor, porque a nossa alma exulta de satisfação quando nós estamos na casa do Senhor. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, para nós começarmos este culto orando ao Senhor. Pai querido e santo, santo e eterno Deus, nós temos aqui motivos de sobra para te agradecermos, Pai. Primeiro pelo dom da vida, também te agradecemos, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados. Também te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos garantiu a vida eterna. Nós somos muito gratos, ó Deus, pela restauração da nossa saúde. Ó Deus, nós também te somos muito gratos pelo nascimento de Jonas, que aconteceu hoje pela manhã, e quis o Senhor que ele viesse de forma, ó Deus, que o teu nome fosse glorificado, sem que tivesse um médico por perto, sem que tivesse um enfermeiro. Mas o que nós humanos às vezes nos esquecemos é que o Senhor está no controle de todas as coisas. E se o Senhor quis que fosse desse jeito, é porque, ó Deus, o Senhor já havia determinado isso antes da fundação do mundo. Por isso, ó Deus, também te somos gratos e oferecemos este culto em ação de graças, porque é mais uma ovelhinha, ó Deus, que passa a pertencer ao teu rebanho. Ó Deus, é mais uma ovelhinha que nós que somos mais experientes nessa caminhada teremos um grande prazer, ó Deus, uma grande satisfação de sermos como tios e tias para Jonas, para que todos juntos, ó Deus, possamos ensinar e transmitir os teus ensinamentos para Jonas. Quando ele estiver na salinha, ó Deus, as professoras vão se alegrar em ensinar os teus caminhos a ele. Quando ele estiver aqui conosco, ó Deus, não vão faltar braços para que possam acalentar esta pequena ovelhinha. E o que nós te pedimos, ó Deus, é que o Senhor derrame sabedoria, graça e misericórdia sobre a vida de Jair, sobre a vida de Luana, para que eles tenham, ó Deus, um pleno conhecimento da tua palavra para ensinar ao pequeno Jonas. Estamos muito gratos, ó Deus. Estamos muito felizes também pelo retorno da nossa irmã Aparecida, pelo retorno de Rosinaldo e família. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque como a tua palavra nos disse, até aqui nos ajudou o Senhor. E meus irmãos, com toda alegria, vamos começar este culto com uma belíssima salva de palmas. Com essa mesma alegria, com essas mesmas palmas, vamos também louvar o nosso Deus.
Cantai uma canção, perto está o Senhor. E como a canção nos diz, meus irmãos, Deus habita em meio aos louvores. Por isso, abra seu pulmão, abra sua boca, bata sua melhor palma, porque Deus está entre nós. Aleluia. Nós também herdamos a vida eterna, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, e porque Ele vive, temor não há. Aleluia! Meus irmãos, esse foi o maior e o melhor milagre que poderia ter sido feito para mim e para você. Glória a Deus por isso. Jesus.
irmãos, essa é a alegria que certamente o povo de Deus exala, essa é a alegria que o povo de Deus transmite, porque quando nós estamos na casa do Senhor, meus queridos irmãos, nada mais importa. Importante, como diz o salmista, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, aleluia. Declare os seus dons e talentos, que são para servir somente ao Senhor. A tua palavra escondida, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondida, transvestes com sangue na vez, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão pra minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Antes que você sente, olha para a pessoa que está ao seu lado, mexe a orelha, a sobrancelha, pisca o olho, balança a cabeça, já que a gente não está podendo cumprimentar por esses dias, mas dá a paz do Senhor para ela, uma boa noite,
E aí sim, aí você pode sentar com mais tranquilidade. Meus irmãos, hoje, como eu falei no começo, esse culto é um culto especial. Como todos os cultos são especiais, porque nós estamos cultuando o nosso Deus. Mas nós temos motivos hoje, meus irmãos, para nos alegrarmos. Como eu disse no começo, o nascimento do filho do nosso irmão Jair, e ele passou por aqui antes de ir para o hospital, agora há pouco, antes de alguns chegarem. Meus irmãos, eu consegui ver a alegria nos olhos de Jair. Eu consegui ver, irmão Daniel, a alegria na voz de um homem que está tendo o seu primeiro filho. E, meus irmãos, é por isso que eu gosto de ouvir a voz de vocês. Porque só ouvindo a voz, irmã Aparecida, é que eu consigo ter a real noção de quão grande era a felicidade que Jair estava quando ele chegou aqui. E louvado seja Deus por isso, que essa ovelhinha do Senhor nasceu em paz. Luana, sua esposa, também está bem, graças a Deus. E brevemente eles estarão aqui conosco, aqui há um tempo, para consagrar Jonas. E, meus irmãos, é motivo de alegria para nós. É motivo de alegria também o fato de Rosinaldo e família estarem recuperados. Rosinaldo, Patrícia, Bia, Daniel, glória a Deus por isso. Olha, Daniel, o Daniel pequenininho subiu agora. A nossa irmã Aparecida também, glória a Deus. Irmã Rejane recuperada, glória a Deus. Elisângela recuperada, glória a Deus por isso. Jair e Luan também se recuperaram da Covid antes de Jonas nascer. Oh, glória a Deus. Mateus não quer mais brincar de cair de moto. Ele disse que uma vez estava demais. Quer mais não, Mateus? Presta não. Mas também, meus irmãos, nós precisamos orar pela família de Marinho, porque Ivonete começou a sentir, antes de ontem, sintomas, febre, não sei se é muito alta, mas ela está com febre, está gripada, dor de cabeça, e estão de quarentena em casa, ali do outro lado da rua. Mas vamos orar para que, assim como Deus restaurou a saúde de todos aqui, que Deus também restaure a saúde de Ivonete, e que nada de mal aconteça para Marinho, para Lusa, para Carol, para Davidson também, que todos têm contato com Ivonete, e que tudo corra bem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Digo a vocês, meus irmãos, que eu falei para vocês que nós não teríamos escola dominical hoje, porque eu faria uma viagem a Recife ontem para a ordenação de um missionário. Ele seria ordenado pastor na igreja cristã, na Nova Vida, lá de Recife. Mas acontece que ontem, meus irmãos, o bispo Alexandre e a sua esposa testaram positivo para a Covid. E aí eles estão assintomáticos. Graças a Deus, tranquilos, mas por uma questão de segurança para todos que estariam ontem à noite lá. Aí essa viagem foi cancelada, a ordenação foi adiada, não foi cancelada, mas foi adiada. E brevemente o missionário vai ser ordenado pastor para a honra e glória do Senhor. Aí estava eu ontem, isso foi ontem já de tarde, e aí não dava mais para desmarcar, para retornar com as aulas de hoje de manhã. Mas aí, meus irmãos, de madrugada, 2 horas de madrugada, eu falei para os irmãos que minha mãe está em casa e ela tem limitações físicas. 2 horas da manhã, irmã Cicleide, minha mãe gritando dentro de casa: Luciano, eu dei um pulo da cama. E quando eu cheguei no quarto dela, a laje da minha casa estava parecendo uma peneira. A boia da caixa d'água travou e a água da caixa transbordou e a laje da minha casa está parecendo uma piscina. Resultado, água pingando por todo canto, o chão alagado, e eu e a Elisângela de madrugada puxando água no chão. Os irmãos que já conhecem a minha casa, os 2 primeiros quartos pareciam uma piscina,
o corredor, a cozinha, tudo cheio d'água. Cadê a peixe? As paredes molhadas, está tudo molhado. E aí, hoje pela manhã, o pai de Elisângela foi lá e a gente trocou a boia, coloquei um registro lá para ver se não acontece mais isso, mas as paredes lá estão daquele jeito, tudo molhado, tudo molhado. E eu não dormi de madrugada, mas na honra e glória do Senhor, estamos aqui. É até bom louvar um animado desse que aí já me desperta. E se eu dormir em pé aqui, gente? Ei, pastor, acorda! Para ver se eu não durmo, mas eu morri de sono. Mas estamos aqui, glória a Deus por isso. Peço aos irmãos, por favor, meus queridos irmãos, estamos em começo de mês, tragam alimentos para a igreja. Quando você for lá no supermercado, traga alimentos. Sempre tem, meus irmãos, nós temos abençoado algumas famílias. E é tão bom, a gente não faz essa propaganda para quem foi, mas a igreja sabe que famílias estão sendo abençoadas pela generosidade de vocês. Somente, meus irmãos, pela generosidade de Deus, de tocar o seu coração para que você seja generoso com a casa do Senhor. Não apenas através dos alimentos, mas também através dos dízimos e ofertas. Esses 2 últimos meses, eu confesso a vocês que foram 2 meses bem complicados, financeiramente falando, da igreja. Mas estamos com todas as contas da igreja pagas. Mas para esse mês, como eu disse aos irmãos, tem a parcela dos microfones. E a gente já precisa ter dinheiro para poder, no começo do mês, vai vir o IPTU da igreja. Tem um conserto ali das telhas ali em cima que vazou um pouco de água. Mas vamos fazer tudo, meus irmãos, para a honra e glória do nosso Senhor. E contamos sempre com a generosidade de Deus, para que também alcance o seu coração. Mateus, por favor, você pode entregar, meu querido, os envelopes. Ó Deus, que nós te pedimos nesse momento, Pai, é que o Senhor quebre a nossa avareza, ó Deus, e que nos faça tão generosos quanto o Senhor tem sido conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. mais uma vez eu te agradeço pela generosidade do teu povo, ó Deus. Os irmãos que trazem presencialmente os seus dízimos e ofertas,
mas também aos irmãos que preferem fazer depósito via Pix ou via transferência bancária, ó Deus. E o meu pedido é que o Senhor continue sendo, ó Deus, bondoso e misericordioso, como o Senhor tem sido para com cada um de nós, ó Deus. E para que o Senhor possa dar condições àqueles que querem, ó Deus, que sentem esse desejo no coração, mas que ainda não podem, porque não têm condições. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe o meu irmão e a minha irmã, para que ele tenha esta alegria, este privilégio de ser um dizimista e um ofertante fiel, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, irmãos, se acomodam aí no corpo. Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jonas, capítulo 4. Livro do profeta Jonas, capítulo 4. Hoje nós finalizaremos a exposição do livro do profeta Jonas, que tanto tem nos abençoado, meus irmãos. Quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Jonas, capítulo 4. Nosso irmão Davidson vai fazer a leitura do capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. Todos encontraram? Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim, seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Ó Deus, nós temos sido tão abençoados pela exposição deste livro. E o que nós te pedimos nessa noite, ó Deus, que ao encerrarmos a exposição deste livro, que os ensinamentos que foram trazidos ao longo dos vários domingos, ó Deus, que alcancem os nossos corações, mas que não apenas alcancem, ó Deus, que façam morada, mas também transformem os nossos corações. É assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. Alguns irmãos que estão retornando depois de uma temporada, eu vou recapitular as mensagens que foram trazidas aqui à igreja
através de posições corporais. Capítulo 1, meus irmãos, do livro de Jonas, nós vimos o profeta de costas para Deus. Deus mandou que o profeta Jonas fosse à cidade de Nínive pregar para os moradores da cidade de Nínive, os ninivitas. Mas acontece que Jonas odiava aquela cidade, ele odiava aquele povo porque era um povo que perseguia a Israel, e não apenas isso, mas provavelmente esse povo, os ninivitas, assim como toda a Síria, eles devem também ter perseguido, inclusive, familiares do profeta Jonas. E quando estava tudo tranquilo, Deus mandou que Jonas fosse a essa cidade, e ele não quis ir. Ele fugiu da vontade de Deus, e ele foi para uma distância mais ou menos de 4.000 quilômetros, no sentido contrário ao que Deus havia mandado o profeta. Então nós vimos que ao entrar no barco, Jonas foi acometido de uma grande tempestade que bateu sobre aquele barco. E então ele disse aos tripulantes do barco que o jogassem dentro da água, porque ele era o culpado de tudo aquilo, porque Deus estava irado com ele, porque ele estava desobedecendo a Deus. E então os marinheiros, os tripulantes, jogaram o profeta Jonas no mar. E o capítulo 1 termina dizendo que um grande peixe engoliu o profeta Jonas. E ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E então nós entramos agora no capítulo 2. E se no capítulo 1 Jonas estava de costas para Deus, agora nós vamos ver Jonas de joelhos. Porque se no capítulo 1 em nenhum momento o profeta Jonas orou a Deus, agora estando ele dentro do peixe, agora sim, ele ora pedindo socorro a Deus. Nós vimos que ele fez um pequeno resumo dos momentos em que ele esteve dentro da água antes que o grande peixe o engolisse. E nem nesse momento ele clamou a Deus. Mas então nós vimos que quando ele sim foi engolido pelo grande peixe, quando ele já estava nos fundamentos dos grandes montes, lá no fundo do mar, então aí sim, após perceber que não estava morto, mas que estava dentro do peixe, aí ele disse: ó Senhor, aqueles ídolos inúteis que são adorados por muitos, esses eu não quero. Mas com um cântico de gratidão, o profeta Jonas disse que ofereceria sacrifícios a Deus e que cumpriria tudo o que ele havia prometido a Deus. E ele faz uma grande afirmação, irmã Aparecida: a salvação vem do Senhor. E o capítulo 2, meus queridos irmãos, termina com este grande peixe cuspindo o profeta Jonas em terra seca. Chegamos agora no capítulo 3, e agora Jonas está de pé, pregando para a grande cidade de Nínive. Mas nós vimos que ele não fez isso de bom grado, ele não fez isso com boa vontade. Nós vimos, meus irmãos, que a cidade de Nínive era muito grande e que seria necessário 3 dias para que ele percorresse aquela grande cidade. Mas quantos dias Jonas demorou para percorrê-la? Um único dia. E, meus irmãos, o teor da mensagem de Jonas foi o pior possível, porque foi uma mensagem curta, breve, muito breve, mas carregada de ira. E o que ele dizia, meus irmãos, era: Nínive será destruída em 40 dias. Mas pelo que o texto nos conta, meus irmãos, parece que Jonas contava isso com um sorriso nos lábios. É mais ou menos igual o Coringa, aquele inimigo do Batman. Nínive será destruída em 40 dias. Era como se ele tivesse, Rosinaldo, prazer em dizer que a destruição estava breve para chegar em Nínive. Mas, para a surpresa dele, toda a Nínive se arrependeu.
600 mil pessoas aproximadamente se arrependeram dos seus maus caminhos, se arrependeram da sua violência, abandonaram a sua vida pecaminosa e todos eles se arrependeram. E talvez aqueles que não tenham ouvido a pregação de Jonas, Deus ainda fez com que o rei da Síria, ele próprio, se humilhasse, tirasse as suas vestes reais, se vestisse de pano de saco e se assentasse em cinzas. E ele próprio, irmã Adelaide, fez um decreto ao povo, ele e os nobres, dizendo: todos os moradores de Nínive, sem exceção, inclusive os animais, vistam-se de roupas de saco, clamem com todas as suas forças a Deus, arrependam-se e abandonem os seus maus caminhos e a sua violência, e talvez Deus se arrependa de destruir a cidade, e talvez Deus se arrependa de derramar a sua ira sobre nós. E o capítulo 3 termina, meus irmãos, dizendo que aquele povo se arrependeu. E porque o povo se arrependeu, Bia, então Deus não destruiu aquela cidade. Deus não cumpriu com a sua promessa, porque Deus é rico em misericórdia. E agora sim, meus irmãos, nós chegamos no último capítulo deste livro, no capítulo 4. E qual seria então a posição de Jonas? Nós vamos ver que agora, depois de estar de costas para Deus, depois de estar de joelhos, depois de estar de pé pregando, agora Jonas vai estar sentado. Mas é interessante, meus irmãos, porque assim como termina o capítulo 3, quando toda aquela grande cidade se arrepende, qual seria então a reação do profeta Jonas? Porque no versículo 1, Daniel, aí no capítulo 4, vai dizer que Jonas, porém, ficou profundamente descontente. E além disso, ele enfureceu-se. É mais ou menos, meus irmãos, como Jonas está profundamente descontente, porque a pregação dele foi totalmente realizada com sucesso. Ele ficou profundamente descontente porque o povo se arrependeu. E uma vez que o povo se arrependeu, Patrícia, agora Deus não cumpriria a promessa dele, e sim, Deus perdoaria e se arrependeria de destruir aquele povo. Jonas se incomoda, meus irmãos, porque a ira de Deus não foi derramada sobre aquele povo, e porque Deus não fez aquela grande destruição que Jonas esperava. Aí Jonas fica emburrado. E aí Jonas faz bico. E Jonas começa, meus irmãos, como se fosse uma criança desobediente. E ele começa a bater os pés no chão. E ele cruza os braços. E ele se irrita. E ele se incomoda. E ele fica profundamente descontente. Porque Deus não fez aquilo que Jonas queria que fosse feito. Jonas fica como que pirraçando naquele momento, porque Deus não cumpriu a vontade dele. E Jonas, nesse momento, meus irmãos, é igual a mim e a você. Quando Deus não faz aquilo que nós queremos, a gente começa a fazer birra, a gente começa a pirraçar diante de Deus, porque Deus não fez aquilo que a gente queria. E mesmo assim, Daniel, Deus ainda chega para você e para mim: olha, mesmo assim, meu filho, mesmo você sendo pirracento, eu te amo do mesmo jeito. Vocês, pais, vocês já passaram pela situação do filho de vocês ficar fazendo pirraça no chão, porque ele queria uma coisa e você não deu? Quem já aqui? A mão coçou nesse momento. Vocês passaram uma vergonhazinha de leve. Se tinha gente vindo. Mas deixa eu dizer uma coisa para as mães. Nós também somos desse jeito com Deus, meus irmãos.
Quando Deus não faz aquilo que nós queremos, nós fazemos pirraça como se fôssemos crianças mimadas, como se fôssemos crianças teimosas e desobedientes, que não cumprem a vontade do Pai. E mais do que isso, nós ficamos furiosos, como se Deus tivesse obrigação de fazer aquilo que nós quiséssemos. E o pior é que Davidson e Cícera, que muitas vezes a gente usa de desculpas para com Deus. E a gente chega para Deus e fala: mas Deus, eu sou crente, eu sou teu filho. Eu estou na igreja quinta e domingo. Eu vou no culto da família na quinta. No domingo eu estou na escola dominical pela manhã. Eu estou no culto à noite. Eu fico na recepção. Eu fico na salinha. Eu entrego os envelopes de dízimos e ofertas. Eu sou aquele que entrega os elementos da Santa Ceia. E o Senhor não faz aquilo que eu quero? Como se Deus tivesse a obrigação de cumprir todas as nossas vontades, de cumprir todos os nossos desejos. E como se nós fôssemos lutadores, a gente vai querendo encurralar Deus ali entre as cordas. E a gente fica pressionando Deus, dizendo: Deus, o Senhor tem que fazer aquilo que eu quero. E Deus não tem obrigação de fazer aquilo que nós queremos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos criatura. O Criador é Deus. Quem manda é Ele. Quem decide é Ele. Quem ordena é Ele. E o que cabe a você e a mim é obedecermos. Não cabe para você e para mim ditarmos as regras, queremos impor a Deus a nossa vontade, quando na verdade a nossa vontade é que tem que estar submetida à vontade de Deus. Interessante que diante de tamanha fúria, olha o que é que Jonas vai dizer agora no versículo 2. Está vendo? Foi isso mesmo que eu disse ao Senhor lá em casa. E a gente começa a ver aqui, meus irmãos, Jonas querendo se justificar, Jonas querendo se desculpar diante de Deus, e Jonas conversando com Deus em oração, dizendo: está vendo, Deus? É por isso que eu não queria ter vindo. Foi por isso que eu fugi para Tarsis. Queria ter vindo para cá, porque eu sabia que mesmo que eu trouxesse uma pregação pior do que a que eu trouxe, mesmo se eu dissesse somente uma palavrinha, eu sabia que mesmo assim o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, que promete castigar, mas depois arrepende-se. Está vendo, Deus? Eu não queria ter vindo aqui por causa disso. Eu queria, na verdade, Deus, que esse povo fosse todo destruído, porque eu odeio esse povo. Mas eu sei que o Senhor é muito bondoso, eu sei que o Senhor é muito misericordioso, e eu sabia que pela tua palavra esse povo se arrependeria. Vocês percebem a contradição de Jonas? Jonas está irritado, meus irmãos, porque Deus é misericordioso. Jonas está profundamente irritado, furioso, porque Deus é cheio de compaixão, porque Deus é muito paciente, porque Deus é muito amoroso, e a ira dele demora, a ira dele é tardia. E Jonas agora usa as qualidades de Deus, os atributos de Deus, como se isso fosse um grande defeito. Esse profeta, meus irmãos, ele é no mínimo confuso, para não dizer coisa pior. Esse profeta está muito confuso. Ele está com raiva de Deus, porque Deus é bondoso. É como se ele dissesse: olha, Deus, eu estou muito irritado, eu estou profundamente furioso, porque o Senhor é bom demais. O Senhor não devia ser tão bom assim, não. Para que o Senhor é tão bom desse jeito? E para que fique bem claro, para que fique bem transparente, irmã Dorinha, a nossa vista, como esse profeta era contraditório, como esse profeta estava confuso. Aí ele chega no versículo 3 e diz: olha,
Eu vou pedir uma coisa ao Senhor. Na verdade, eu imploro que o Senhor tire a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Nós estamos falando, meus irmãos, de um homem, um profeta, que teve uma profunda experiência com Deus. De um homem que, quando estava no fundo do mar, como ele mesmo disse, as algas se enroscando em seu pescoço, sendo arrastado para o fundo do mar, este mesmo Deus misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor, foi o mesmo Deus que resgatou Jonas do fundo do mar. Foi o mesmo Deus, meus irmãos, que resgatou Jonas da morte, que trouxe o profeta Jonas de volta à vida, que derramou graça e misericórdia sobre a vida dele. E agora esse profeta está irritado, porque Deus está sendo bondoso com os outros. É mais ou menos assim, ó. Quando é comigo, quando Deus está sendo bonzinho comigo, amém. Mas com os outros, com aqueles que nós entendemos que não são pessoas merecedoras da graça de Deus, nós queremos que Deus, justiça, juízo, ira, raiva, disciplina, correção, repreensão. Mas com a gente é graça, é misericórdia, é compaixão, é perdão, é paciência. Percebam, meus irmãos, a grande contradição desse homem. E sabe de uma coisa? Esse mesmo coração de Jonas bate, sabe aonde? Aqui, em mim e em você também. Porque vocês já perceberam, meus irmãos, que quando nós escutamos uma notícia boa, parece que a gente não se alegra tanto, parece que não nos chama tanto a atenção quando uma notícia ruim nos é dita. Certa vez eu estava ouvindo um jornalista já falecido, e ele me disse isso em entrevista, que as melhores notícias, aquelas que dão mais, mais likes, são aquelas notícias ruins, aquelas notícias trágicas, aquelas notícias polêmicas. Essas é que chamam mais atenção, essas é que dão mais ibope. Parece, meus irmãos, que o nosso coração mau e perverso se agrada mais da notícia ruim do que da notícia boa. É como se nós fôssemos aquela capa de jornal que, ao invés de dizer quantas pessoas nasceram, assim como Jonas nasceu hoje, nós preferimos procurar nas páginas do jornal quantas pessoas morreram. Parece que, ao invés de nós celebrarmos os casamentos que foram realizados no final de semana, na quinta-feira, no sábado, no domingo, nós procuramos quantos divórcios foram realizados, quantos casamentos foram desfeitos. E aí, quando a gente vê uma pessoa, a gente chega, olha, tá vendo, ó, irmão fulano se separou, tá vendo, ó, irmão ciclano, ó, Mateus caiu da moto. A gente não diz, por exemplo, ó, graças a Deus, Deus deu recursos a Mateus para ele consertar sua moto. Não tem quem diga que ele sofreu um pequeno acidente, mas parece que o que chama mais atenção é a queda do que o conserto da moto. Parece que o que chama mais atenção, meus irmãos, é o crime do que uma cena de crime que é evitada. Esse é o nosso coração ruim, meus irmãos, o nosso coração enganoso, como disse o profeta Jeremias. Mas, se por um lado o nosso coração é enganoso, por outro, meus irmãos, Deus é bom demais, Deus é gracioso demais. E a partir do versículo 4, então o próprio Deus vai fazer uma pergunta a Jonas: ô Jonas, meu filho, venha cá, escute seu pai. Tem algum motivo para você estar assim, tão furioso? E sabe o que Jonas respondeu?
Deus? Pelo texto? Nada. Jonas simplesmente, meus irmãos, saiu daquela cidade. E diz as Escrituras que ele foi procurar uma montanha, muito provavelmente um lugar muito alto, de onde ele pudesse avistar a grande cidade de Nínive. E quando ele chega àquele lugar, irmã Aparecida, ele constrói ali para si uma coberturazinha, uma cabaninha, meio que como se Jonas estivesse ali sentado de camarote, esperando para ver o que Deus faria com aquela grande cidade. É como se tivesse não, mas Jonas estava sentado, fez uma pequena cobertura, e ele disse: agora eu vou aqui ficar de camarote, esperando Cícera, para ver o que é que Deus vai fazer com essa grande cidade. O texto continua dizendo que então Jonas construiu essa pequena cabaninha. E então, meus irmãos, veja o que diz aí, Davidson, verso 6, por favor. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Ao contrário do apóstolo Paulo, o profeta Jonas não era construtor de tendas. Então essa cabana que ele fez provavelmente não deve ter ficado lá grandes coisas. E então Deus, com a sua grande graça e misericórdia, vai dar, faz crescer uma planta em cima daquela cabana, para que trouxesse sombra para a cabeça de Jonas. E além do que, meus irmãos, vai dizer que agora Jonas ficou profundamente irritado. É isso que diz o texto? Jonas ficou alegre. Olha só, quando é com raiva de Deus, porque Deus não faz o que Ele quer, aí raiva, aí fúria, aí descontentamento. Mas quando Deus faz agora o que Jonas quer, ou melhor, o que Jonas nem esperava, quando Jonas faz crescer aquela plantinha para cobrir a cabeça dele, qual é a atitude agora de Jonas? Agora sim, agora eu fico feliz, agora eu me alegro, porque agora eu estou vendo Deus fazer coisa para mim. Agora eu me empolguei, agora eu fiquei bacana. Pergunto: Jonas era merecedor disso aqui, meus irmãos? Absolutamente. Absolutamente. Mas Deus é tão bom. Deus é tão bom que Deus faz, meus irmãos, nascer uma plantinha sobre nossas cabeças, para que haja sombra para você e para mim, ainda que não haja motivos em nós, porque o que nós merecíamos de fato era sermos fulminados diante de Deus. E motivos nós temos? Assim, ó, assim. Nós não somos merecedores da misericórdia e da graça de Deus. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele faz crescer uma plantinha sobre nossas cabeças. E Ele coloca um teto sobre nossa vida. E Ele nos dá uma família. E Ele nos dá filhos. E Ele nos dá condições de termos o pão nosso de cada dia. E Deus restaura a nossa saúde. E Deus nos dá trabalho. Deus nos dá renda. Deus nos dá condições de termos uma vida digna diante de Deus, ainda que em nós não haja nenhum mérito. Tudo isso é graça de Deus. Tudo isso é graça de Deus. Mas o nosso coração ruim, o nosso coração obstinado, ainda assim reclama. E nós ficamos: mas Deus, a casa que o Senhor me deu não é do tamanho que eu queria. Mas Deus, o carro que eu tenho não é tão novo quanto o que eu pretendia ter. Mas Deus, eu queria ter 55 filhos, mas eu só tenho um. Mas Deus, eu queria ter um emprego para ganhar 50 mil por mês, mas eu só ganho um salário mínimo. Mas Deus, eu queria mais, o Senhor não me dá tanto. Mas Deus, eu queria ser mais abençoado, mas o Senhor não me dá o que eu queria. Esses somos nós, meus irmãos. Deus nos garante aquilo o suficiente para cada dia, mas ainda assim nós reclamamos,
Deus não nos deixa faltar nada, mas ainda assim nós não estamos satisfeitos e sempre queremos mais, e Deus nos dá e a gente pede mais, e parece que é um buraco sem fundo, um bolso rasgado, e quanto mais se coloca e mais precisa, porque nunca enche, porque a gente sempre quer mais e mais e mais e mais. Por outro lado, meus irmãos, Deus é aquele que nos sustenta. Deus é aquele que nos dá livramentos. Deus é aquele que nos momentos em que a pandemia, em que a Covid bate na nossa porta, e Deus garante com que a gente não precise nem de atendimento médico hospitalar, porque Deus garante que a nossa recuperação seja feita em casa, junto da família. É o mesmo Deus que desde março de 2020, eu não conheço ninguém aqui que foi dormir sem ter pelo menos 3 refeições ao dia. É o mesmo Deus que garante que ninguém se perdeu nessa igreja por conta de doenças. É o mesmo Deus que tem acrescentado mais pessoas à casa dele, à família dele. É este mesmo Deus, meus irmãos, que tem feito com que sua família cresça, não apenas em número, mas cresça em graça e sabedoria. É o mesmo Deus que pode trazer o teu filho de volta para os caminhos. É o mesmo Deus que pode trazer os parentes que você ora tanto de volta. É o mesmo Deus que garante que você não seja retirado dos caminhos do Senhor. Deus tem cuidado de nós, meus irmãos. Deus tem tomado conta, Deus tem dado livramentos, muitos que nós nem sabemos, Daniel. E a gente vai dormir achando que o dia foi tranquilo, mas talvez Deus tenha colocado anjos para livrar você de situações perigosas. Muitas vezes você nem viu, mas um acidente não aconteceu com você, porque Deus poupou a sua vida. Acontece, Mateus, que às vezes a gente só olha o mais difícil, mas Deus tem sido muito bom, meus irmãos, e louvado seja Deus por isso. Agora, Deus é bom, nós sabemos disso. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus bondoso, gracioso, misericordioso, cheio de amor, muito paciente. Mas e Jonas? Deus, versículo 7, por favor. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Rapaz, depois que Deus fez isso tudinho, depois que Jonas ficou alegre, aí o que é que Deus faz? Pega uma lagartinha e diz: vai lá, minha filha, tem uma plantinha boa da pílula para tu comer ali. E aquela lagarta foi e comeu aquela planta que Deus fez nascer sobre a cabana para que trouxesse sombra a Jonas. E a lagarta foi e comeu e aquela plantinha secou. E seguiu. Deus estava inspirado nesse momento. Verso 8, Deus. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim, seria melhor morrer do que viver. Não bastasse Deus ter mandado uma lagarta comer aquela plantinha lá, que estava dando sombra a Jonas. Então Deus trouxe um vento muito quente. O nome desse vento é siroco. E esse vento, meus irmãos, é um vento muito quente. Tão quente que com esse calor do vento e com o sol batendo na cabeça de Jonas, Jonas estava a ponto de desmaiar, quase desfalecer. E aí, qual seria então a atitude de Jonas? Eu quero é morrer, Deus. Para mim é muito melhor morrer do que viver. Eu prefiro que o Senhor me mate logo de uma vez, do que o Senhor ficar fazendo isso comigo. Mas não é possível, não. Eu prefiro morrer mesmo. Taca a pílula. O Senhor poupou a cidade de Nínive, um povo ruim. O Senhor
Senhor não destruiu esse povo. Mas para mim, o Senhor destruiu a minha plantinha. O Senhor botou um sol daqueles que é do sertão da gente aqui da Paraíba. O Senhor ainda mandou esse vento quente. Eu estou quase tendo uma turica aqui. Eu prefiro morrer. Para mim, é muito melhor morrer do que viver. E nesse momento, eu não pude, Daniel, deixar de pensar. Confessionário aqui, meus irmãos, gabinete coletivo. Mães, quem nunca fez uma dessas aqui? Chegou em casa, pediu para o filho ou para a filha: olha, arruma lá umas panelas na cozinha, lá está tudo suja. Passa um pano na casa, arrume seu guarda-roupa, pelo menos. E quando a mãe chega em casa, está tudo assim, tudo bagunçado, e roupa em cima do sofá, e toalha molhada pendurada em cima da geladeira, e o sapato em cima da mesa, e está daquele jeito. E a mãe, quando olha aquilo: vocês querem me matar, vocês estão me fazendo de escrava, vocês vão me ver morto, eu quero ver vocês se virarem quando vocês me matarem. Irmãs, alguém aqui, alguma irmã aqui já fez isso? Vocês vão me matar, vocês querem me ver morta. Eu sou escravo, quero ver quando eu morrer, vocês vão morrer de fome. Ai, Jesus. Eu digo a vocês, minhas irmãs, que vocês, mulheres, mães, donas de casa, vocês são heroínas. Porque trabalham fora, muitas trabalham fora, trabalham em casa, ainda precisam cuidar dos filhos, dar assistência aos maridos, ainda tem que cuidar de vocês próprias, e vocês têm todo motivo para fazer uma queixa como essa. Mas Jonas? Por que Jonas deveria ficar tão mirado? Se foi Deus, o próprio Deus, que resgatou Jonas lá do fundo do mar. Foi esse mesmo Deus que não permitiu que Jonas morresse. E olha que Deus tinha motivos para fazer isso com Jonas. Afinal de contas, no capítulo 1, Jonas fugiu da vontade de Deus. E naquele momento que ele estava descendo ao fundo do mar, qual era a obrigação que Deus tinha para com Jonas, meus irmãos? Nenhuma. Mas ainda assim Deus foi misericordioso e compassivo, muito paciente e muito cheio de amor. Deus poderia simplesmente ter dito: Jonas, fim da linha para você, vai morrer porque você me desobedeceu. Mas Deus foi misericordioso. Mas irmão, Deus é bondoso demais. Porque se fosse eu ou você nesse momento, qual seria a nossa atitude? Mateus, 2 horas no tatame ali, servindo de sparring. Ou não, Mateus? 2 horas no tatame ali. Bora, meu filho, vamos dar um treino comigo aqui de 2 horas. Vou suar o kimono, mas você vai penar aqui na minha mão. Se fôssemos nós, meus irmãos, fatalmente nós pegaríamos ali uma ordem de anjos ali, um grupo de anjos, e dizer: meu filho, prepare o raio. Na hora que ele desobedeceu, ó, desobedeceu, raio, desobedeceu, raio, desobedeceu, raio. Se fôssemos nós. Mas Deus é paciente demais, meus irmãos. Quantas vezes nós não já desobedecemos à vontade de Deus? Quantas vezes nós fugimos da vontade de Deus, assim como Jonas fugiu? Quantas vezes nós fizemos aquilo que era contra a vontade de Deus, e mesmo assim Deus teve misericórdia de nós, Deus teve compaixão de nós. E sabe o que isso ensina, meus irmãos, nessa noite, para mim e para você? Que assim como Deus teve misericórdia, compaixão de mim e de você, você e eu, nós não temos o direito
de ficarmos amargurados com as pessoas. Nós não temos, meus irmãos, o direito de ficarmos com o coração endurecido e não liberarmos perdão para as pessoas, aquelas que nos magoaram, aquelas que nos feriram, aquelas que nos fizeram mal. Porque, olha, todo mundo aqui é um Jonas. Todo mundo. Todo mundo já desobedeceu a Deus. Todo mundo aqui já fugiu da vontade de Deus. E todos nós merecíamos a ira de Deus, mas ainda assim Deus foi compassivo e misericordioso conosco. Então nós não temos o direito de não perdoarmos, de não amarmos as pessoas, de não fazermos bem às pessoas, porque Deus fez isso conosco. E nós não somos melhores do que Jonas. Não somos. Observe nesse texto, meus irmãos, que por 3 vezes Jonas disse: eu quero morrer, eu prefiro morrer. Ah, meus irmãos, eu confesso a vocês, se fosse eu, no primeiro dito, olha Deus, eu quero morrer, ele falou: tchau, morreu. Mas ainda bem que eu não sou Deus, ainda bem que nós não somos Deus, porque a nossa justiça está longe demais, meus irmãos, da justiça de Deus. Porque o nosso amor está muito longe. Talvez nós ainda não conheçamos o tamanho do amor de Deus, que mesmo não sendo merecedores, nós ainda somos alcançados por esse grande amor. E aí Deus aqui, pela 2ª vez, Deus faz uma pergunta a Jonas: ô meu filho, você tem motivos para ficar tão furioso por causa de uma plantinha? Por causa de uma plantinha? O que é que diz o verso 9 deles, por favor? Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Quando Deus faz essa pergunta a Jonas pela 2ª vez, meus irmãos, é como Deus querendo trazer à consciência a razão de Jonas, dizendo, meus irmãos, que ele não tinha motivos para estar tão furioso, tão descontente, tão irritado. Pergunto: Jonas plantou alguma sementinha no chão, meus irmãos? O texto disse isso. Jonas regou essa planta. Jonas podou, Jonas cuidou dela para que ela crescesse bonita e formosa. Jonas fez com que essa planta formasse uma sombra em cima daquela cabana, daquela cabaninha que ele estava. Por que Jonas estava tão irritado? Se o próprio Deus resgatou Jonas lá, se o próprio Deus deu uma 2ª oportunidade para Jonas, por que Deus não daria também uma oportunidade para Nínive? Se Deus deu uma 2ª chance para você e para mim, por que nós também não podemos dar uma 2ª chance, uma 2ª oportunidade para as pessoas? Em que nós somos melhores do que as outras pessoas? Em nada, meus irmãos, em nada. E essa pergunta que Deus fez a Jonas cabe tranquilamente para mim e para você. Por que nós estamos tão irritados com as outras pessoas? Quinta-feira eu trouxe uma reflexão aqui no nosso culto de oração, e o versículo 1 do Salmo 37, o salmista vai dizer: não se aborreça por causa dos homens maus, e nem sinta inveja dos perversos. Mas acontece, meus irmãos, que muitas vezes nós olhamos para essas pessoas desonestas e a gente percebe as empresas delas crescendo, prosperando, e essas pessoas enriquecendo, e a gente olha, mas nós somos fiéis a Deus, nós estamos na casa do Senhor, mas é como aquele ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. E nós nos irritamos com o sucesso dos ímpios, e nós nos incomodamos
com a prosperidade daquelas pessoas que não servem a Deus. Muitas vezes parece que nós temos inveja do sucesso daquelas pessoas que não conhecem a Deus, mas que estão se dando bem na vida. Quando a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que ao invés de nos aborrecermos, ao invés de nós sentirmos inveja dessas pessoas, desses ímpios, nós precisamos orar por eles. Quantas pessoas ímpias você conhece que são donos de empresas ou que são donos de comércios e que dão emprego para muita gente de Deus, para muitos do povo de Deus, e que muito crente, muito cristão tem as suas contas pagas através do salário de uma pessoa ímpia dessa, que contrata um crente, que contrata um cristão. Então, ao invés de nós pedirmos a Deus que destrua todos eles, oremos para que eles se arrependam. Esse é o nosso papel. É de orarmos para que Deus também tenha misericórdia e converta o coração dessas pessoas. E que elas também conheçam o verdadeiro Deus a quem nós conhecemos e servimos. A gente se incomoda com o trabalho das pessoas. E a gente esquece que Deus determinou para a gente o nosso serviço. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. E onde é que nós descobrimos, meus irmãos, a vontade de Deus? Pode até acontecer, Patrícia, de um anjo descer do céu e dizer: ei, eu quero que você faça tal coisa. Mas isso não é usual, meus irmãos. Você quer descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida? Leia as Sagradas Escrituras. Porque é na sua Bíblia que Deus vai dizer tudo o que você precisa para que você tenha uma vida tranquila, uma vida próspera. Não a prosperidade do mundo, mas a prosperidade no Espírito. Você quer saber o que é que Deus quer que você faça para Ele? Leia a Bíblia. Você quer saber como é que deve agir um bom marido? Conheça, leia a sua Bíblia. Você quer saber como é que uma esposa deve ser submissa ao seu marido? Leia a palavra de Deus. Você quer saber como é que um marido, como é que um filho deve proceder para com os seus pais? Leia a Bíblia Sagrada. E Deus vai dizer todinho o que você precisa fazer para cumprir a vontade dEle. E finalmente, esse Deus que tem um amor impressionante, esse Deus que tem um amor infinito. Veja o que é que esse Deus vai dizer nos versos 10 e 11, por favor, Deus. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus faz uma pergunta para Jonas. Rapaz, você tem pena de uma plantinha? Uma plantinha. Mas não quer ter pena de uma grande cidade, a grande cidade como essa? Você se incomoda por causa de uma planta que nasceu e morreu na mesma noite, na mesma madrugada. Mas você não quer ter compaixão dessas pessoas. Meus irmãos, como eu disse a vocês, quando o texto fala aqui em 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, os comentaristas dizem que são 120 mil crianças. Ao todo, a grande cidade de Nínive, que era a mais populosa da época, tinha aproximadamente 600 mil habitantes, e todos eles se converteram a Deus, e todos eles se arrependeram dos seus maus caminhos. E Jonas quer que Deus não tenha compaixão dessas pessoas. É por isso que Deus pergunta: não deveria eu ter pena, ou misericórdia, ou compaixão dessas pessoas? E sabe o que é mais interessante, meus irmãos? Como eu disse a vocês, lá na primeira mensagem, no capítulo 1, é que esse livro do profeta Jonas termina com uma pergunta: não deveria eu ter pena da grande cidade de Nínive?
que só de crianças tem 120 mil, fora animais? E o texto não nos deixa a resposta de Jonas. Sabe por quê, meus irmãos? Deus está nos dando a oportunidade de nessa noite, por poucos momentos, por poucos instantes, de nós nos colocarmos no lugar de Jonas e respondermos algumas perguntas. Não deveríamos nós termos misericórdia das pessoas, daquelas que andam em caminhos tortuosos? Não deveríamos nós amarmos mais as pessoas, perdoarmos mais, sermos mais subservientes a Deus, de entregarmos os nossos caminhos por completo a Deus, mas não apenas os nossos caminhos, todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso pensamento, todo o nosso ser? Não deveríamos nós sermos mais ativos na casa do Senhor? Não deveríamos nós sermos crentes melhores, de darmos um exemplo melhor do que aquele que nós estamos dando aí no mundo? São perguntas que nós podemos fazer e responder nesta noite. Eu quero finalizar essa mensagem, meus irmãos, com algumas pequenas aplicações. Assim como no capítulo 1 nós vimos que Jonas fugiu da vontade de Deus. A pergunta que eu faço a você nessa noite: até quando você vai permanecer fugindo da vontade de Deus? Mas pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Leia a sua Bíblia e Deus vai te responder através das Sagradas Escrituras qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Não fique esperando só que um anjo chegue perto de você para falar o que Deus mandou. Eis que te digo. Não espere tanto tempo não. Leia a sua Bíblia e Deus vai te revelar através das Sagradas Escrituras qual é a vontade de Deus para você. Fuja da vontade dele não, meu irmão, porque Deus vai te trazer de volta de todo jeito. E querendo você vai fazer ou não. Ou você faz por bem, ou você faz por mal, mas você vai fazer. Pode fugir do jeito que for, mas se Deus mandar você fazer, você vai fazer, querendo ou não. Com base no capítulo 2, se submeta à vontade de Deus. Não faça feito Jonas, que não quis orar a Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Submeta a sua vontade à vontade de Deus. Não queira prevalecer a sua vontade acima da vontade de Deus. Porque, na verdade, meus irmãos, quem deve obedecer a Deus somos nós. E não Ele a nós. Somos nós a Ele. E lembremos, e anunciemos isso para todas as pessoas, que a salvação vem do Senhor. Capítulo 3. Quando Deus te mandar fazer alguma coisa, não faça com má vontade, não. Faça como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Porque Jonas fez a pior pregação possível, mas mesmo com uma pregação medíocre, michuruca, 600 mil pessoas se converteram. Porque quem converte, meu irmão e minha irmã, não é o pregador, não é o pastor. Quem converte é Deus, através do Espírito Santo. Então, o seu papel, o meu papel, é anunciar o Evangelho da salvação às pessoas. Mas faça isso da melhor maneira possível. Não faça feito Jonas, chegue na vontade. Porque se Deus quiser, as pessoas vão se arrepender de um jeito ou de outro. E vão abandonar os seus maus caminhos. E finalmente, capítulo 4. Não fique sentado, fazendo pirraça diante de Deus, não. Amadureça na fé. Deus te deu tantas oportunidades. Deus tem te dado tantos livramentos. Deus te tirou daquela UTI, daquela intubação.
Não é para você esconder para as pessoas, Messicleide, o milagre que Deus fez na tua vida. Mas é que Deus está trabalhando através da sua vida para que outras pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. É porque Deus te curou da Covid e você precisa dizer às pessoas que Deus é um Deus de impossíveis, que pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser e com quem Ele quiser. Ele salva quem Ele quiser salvar, mesmo que aos nossos olhos aquela pessoa não tenha jeito. Pode não ter para a gente, mas para Deus nada é impossível. E para você, meu irmão, minha irmã, que está teimando e desobedecendo Deus, que está fazendo aquilo que Deus reprova, que está fazendo aquilo que desagrada o coração de Deus, se você continua fazendo, se você continua guardando e alimentando aquele pecado que você sabe que deixa Deus profundamente irritado, abandone os seus maus caminhos, em nome de Jesus. Porque Deus é um Deus rico em paciência. Mas até Deus chega um momento que Ele fala: basta, basta. Mas não espere ouvir isso de Deus, não. Arrependa-se antes, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Eu espero que, ao finalizar a exposição desse livro de Jonas, do profeta Jonas, que muitos ensinamentos tenham sido colocados em seu coração, que o exemplo de vida do profeta Jonas sirva para que você não cometa os mesmos erros que Jonas cometeu, para que você não espere que Jonas te traga pelo braço, puxando muitas vezes pela orelha, porque se Deus quiser te trazer, Ele vai te trazer. Se Deus quiser que você faça, você vai fazer. Se Deus quiser que você vá, você vai. Não adianta teimar. Pode ser em Nínive, pode ser no Afeganistão, mas pode ser com os colegas de trabalho, pode ser com os alunos lá da turma da faculdade, pode ser lá no PSF com aqueles pacientes que chegam muitas vezes desenganados. E nós podemos e devemos dizer que Deus é um Deus de impossíveis, que nada para Ele é difícil, que até mesmo a cura, não apenas da nossa doença física, mas também da nossa doença espiritual, pode ser resolvida por Deus. Basta para isso, meus irmãos, que a pessoa, que você, que eu, nos arrependamos dos nossos maus feitos, dos nossos maus caminhos. Enquanto o nosso irmão Francisco vai passar os elementos, você que pode ceiar, você que vai ceiar, que você avalie a sua vida. Se porventura você tem vivido como o profeta Jonas, essa noite é uma excelente oportunidade para que você faça um checklist na sua vida e para que você jogue fora tudo aquilo que esteja indo contra a vontade de Deus. Irmão Francisco, pode passar os elementos, por favor, meu irmão. Senhor Deus, nós consagramos esses elementos, Pai, e fazemos isso em memória do Teu nome. Amém. Pode passar, meu irmão. Sobre o trono
acesse a sua memória aquele instante em que o Senhor Jesus, pegando do pão, ele partiu e dando graças a Deus, ele disse: este é o meu corpo que eu ofereço em favor de vocês. E todas as vezes que vocês comerem e beberem, vocês estarão fazendo isso em memória de mim. Comamos todos juntos. E da mesma forma, ao pegar do cálice, o Senhor Jesus disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que eu também faço com vocês. Por isso, ao bebermos deste suco suave, meus irmãos, deste cálice que traz para você e para mim um sabor doce, suave, nós precisamos trazer à nossa memória que um dia foi necessário que Jesus bebesse do cálice da ira de Deus. Tudo o que era para ser derramado sobre mim e sobre você, Cristo tomou em nosso lugar. Ele carregou sobre si as nossas culpas. Ele carregou sobre si os nossos pecados. E ao morrer por você e por mim, Ele anulou a nossa dívida. Ele pagou a nossa dívida para com Deus. E por causa de Cristo Jesus, nenhuma condenação há mais para você e para mim. Por isso nós não temos o direito de vivermos como nós vivíamos antes. Agora, nós precisamos viver para a glória de Deus. Nós precisamos trabalhar para a glória de Deus. Nós precisamos estudar para a glória de Deus. Nós precisamos ser maridos para a glória de Deus, esposas para a glória de Deus, filhos para a glória de Deus, crentes para a glória de Deus. Agora, já não somos mais nós que vivemos, mas agora é Cristo que vive em nós. Por isso nós não podemos mais viver de qualquer forma. O padrão de Cristo é altíssimo. Por isso a responsabilidade sobre você e sobre mim é muito alta. Mas louvado seja Deus, que nós temos o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos direciona, que nos corrige. E tudo isso nós precisamos agradecer por causa do sacrifício de Jesus. Pegamos todos. Pode glorificar o nome do seu Deus nesse momento. Ó Senhor, muito obrigado pela pregação da Tua Palavra nessa noite, ó Deus. E o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, é que corações sejam quebrados nessa noite. Que o orgulho que habita em nossos corações seja totalmente substituído pela obediência à Tua vontade, ó Deus. Nos ajuda na nossa fraqueza, Pai, para que nós não fujamos mais da Tua vontade, mas que nós sejamos servos bons e fiéis, para no dia que Cristo Jesus voltar pela segunda e última vez, Ele possa dizer para você e para mim: servo bom e fiel, venha para junto de mim, para as moradas celestiais que eu já preparei para você. Oh Pai, nos ajuda em nome de Jesus, quebrando nosso coração. Tira a nossa vaidade, tira a teimosia dos nossos corações, tira esse coração de pedra, ó Deus, e põe um coração de carne, ó Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Uma boa noite a todos, meus irmãos.